E o nosso tema é Cosmovisão Cristã. E a gente começou essa série de mensagens no sábado. Quem estava aqui no sábado? Boa! Todas essas pessoas têm a incumbência, a responsabilidade de com um palitinho de dente ir alfinetando o irmão do lado e falando assim, ó, isso aí já foi falado, isso aí já foi falado. Brincadeira, tá, irmãos? Brincadeira, não faz isso não. Mas nós começamos a nossa série no sábado. E no sábado nós começamos a ver que cosmovisão é um nome difícil para uma coisa que todo mundo tem. É uma coisa difícil para algo que todo mundo tem. E o que é cosmovisão? É a forma com que nós interpretamos a nossa vida. Cosmos, universo, mundo e visão. Visão é a visão de mundo. Então, cosmovisão é o jeito que cada um interpreta as coisas que acontecem diante dos seus olhos. E todo mundo tem isso. Todo mundo tem as suas posições políticas, não tem? A sua forma de enxergar a educação de filhos, o casamento, a família, a forma de trabalhar. E tudo isso está incluído na cosmovisão. Nós também vimos que cosmovisão bíblica é algo real e que as escrituras nos dão. Então, se nós somos verdadeiros cristãos, nós devemos estar de acordo com a cosmovisão das escrituras. E a gente estava estudando e a gente está vendo que a cosmovisão das escrituras, ela nos dá basicamente 3 pilares. Ela é resumida em 3 colunas. A primeira coluna é criação. A primeira coluna é criação, que a gente viu na sexta-feira. A segunda coluna, o segundo pilar é o que a gente viu hoje de manhã, que é queda. E o terceiro, que a gente vai ver agora, é redenção. Como assim, Jonas? Como que estrutura essas coisas? Basicamente, a Escritura vai nos mostrar que Deus, Ele criou o mundo e Ele criou todas as coisas de forma perfeita e boa. Sendo assim, criação. É lá na criação que nós vemos as origens de todas as coisas. É na criação que nós vemos como as coisas que Deus criou foram estruturadas para ser, como elas devem funcionar. O que é ser homem, o que é ser mulher, como deve ser o nosso trato com a natureza, como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Está tudo lá na criação, está tudo lá em Gênesis 1 e 2. E essa doutrina ela é muito mais abrangente do que a gente está acostumado a pensar. Mas tem uma notícia ruim no meio do caminho. Gênesis 3, que é a queda do homem. É quando o homem peca, ele cai. E quando ele cai, quando ele peca, ele contamina toda a boa criação de Deus com o pecado. Então a criação que era boa e perfeita está sendo o que? Maltratada, distorcida e corrompida pelo pecado, pelo mal. Mas Deus não nos deixou assim. Ele não nos deixou sem resposta, sem solução. E é por isso que hoje nós vamos ver sobre redenção, que é o terceiro pilar, que é quando Cristo vem, Ele morre na cruz para restaurar toda a criação. A gente vai ver isso hoje, para restaurar todas as estruturas que foram corrompidas. E Ele faz isso através do seu sangue. Ele faz isso através da sua vida. Só rapidinho, 1 minutinho para a gente relembrar. Na sexta-feira a gente estudou 4 conceitos. 4 conceitos. No sábado, perdão. Boa, irmão. É só para ver quem está atento, ó. Todo mundo está atento. No sábado a gente estudou 4 pontos. A gente viu que é cosmovisão, como eu falei, a forma de interpretar a realidade. A gente viu que é algo que todo mundo tem. A gente falou de 4 pontos. Qual foi o primeiro ponto? O homem na criação, ele é feito imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que o homem tem moralidade, ele tem senso do que é certo, do que é errado, ele tem senso de justiça, porque ele foi feito à imagem de Deus. Ele também consegue raciocinar, ele tem consciência diferente dos animais. O homem também ele tem criatividade para construir, para inovar. Ele tem criatividade para criar jogos, brincadeiras, para criar grandes planos arquitetônicos e assim por diante. E isso não vem do mal, isso não vem do diabo, irmão. Isso vem de Deus. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança e comunicou todas essas características ao homem. Nós também vimos um segundo ponto, está lá nos versículos de Gênesis 2:15, Gênesis 1:28, que foi o quê? Mandato cultural, muito bom, Celeste. O mandato cultural, que é quando Deus chega para Adão e fala: Adão, vai cultivar o jardim, vai guardar o jardim,
Eu quero que você plante, eu quero que você desenvolva. E olha o jardim como é que está desenvolvido ali, ó. Tem casa, tem prédio, tem belas paisagens. Isso é parte do plano de Deus, sim. Isso é parte da construção, do desenvolvimento da criação. E foi aquilo que Deus falou lá para Adão: vai dominar sobre os animais, vai cultivar. A gente também viu um terceiro ponto que é qual? Graça comum. E a gente viu que Deus, Ele dá coisas boas tanto a crentes quanto a não crentes. A chuva cai sobre bons e sobre maus. O sol brilha sobre justos e injustos. Deus não reduz essas coisas somente aos crentes, mas Ele dá a todo mundo. E Ele faz isso como um testemunho de si mesmo, para que o homem seja indesculpável diante dEle, para que o homem não tenha aquela cara de pau de chegar diante dele e falar: você não falou nada de você para mim. Todas as coisas que eu estou te dando, todos os atributos meus estão espalhados na criação. A gente viu isso no sábado. E o último ponto foi o de subcriação, que é quando o homem ele cria a partir da matéria-prima que Deus deu. Ninguém é criador a partir do nada. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar: olha só o que eu fiz, se surpreenda. Não, nós criamos a partir daquilo que Deus nos deu. Logo, o músico ele compõe e ele toca com as notas musicais que Deus fez. O pintor ele cria obras de arte com as cores que Deus inventou. O chefe de cozinha cria novos sabores, novas comidas com aquilo que Deus disponibilizou em sua criação. E isso está dentro do termo de subcriação. Foi basicamente isso que a gente viu no sábado. E hoje de manhã a gente também falou de 4 pontos. Está fresquinho na mente dos irmãos, né? Qual foi o primeiro ponto? Depravação total. Depravação total. Muito bom, Paulo. Muito bom, Cileide, Amanda. Depravação total, que é quando o pecado entra no mundo e ele toca em todas as áreas da vida. Nada está intocado, tudo está manchado, distorcido. Nós não nascemos e não vimos o mundo como ele era quando Deus criou. Ninguém viu. A gente já nasceu e já está assim, ele está quebrado. Nós também vimos que, o nosso segundo ponto, que nós somos com o pecado o quê? Ruínas de maravilhas. É quando você chega na ruína e você fala assim: nossa, isso aqui está tudo quebrado. Mas um dia deve ter sido bonito. Nós somos assim. O pecado quebrou a gente, mas um dia a gente deve ter sido tão lindo, tão maravilhoso. Nós somos ruínas de maravilhas. O terceiro ponto que nós vimos hoje de manhã foi? Superstição. O pecado trouxe um aspecto de superstição para o mundo. E aí as pessoas elas tentam manipular a divindade com amuletos, com ritos. E irmão, não pensa que isso só é coisa de gente que está lá fora não, tá? Tem gente aí vendendo a água que se você tomar você está livre do coronavírus. Ela custa R$1.000. Quem quer comprar? Alguém quer comprar aqui? Espero que ninguém compre isso aqui, tá? Isso é o quê? Superstição. É quando você dá R$100 para ganhar R$1.000. Você tenta manipular Deus para em troca você ter os seus próprios benefícios. Isso também tem outros contextos também. Quando a pessoa fala assim: não, eu vou fazer uma campanha de oração aqui e jejuar porque eu quero comprar uma casa. Nada contra a oração do jejum. Mas você vai só orar quando você quiser comprar a casa? Não, né? Tem que orar sempre. Tem que estar sempre diante da presença do Senhor. Então, o aspecto de superstição é quando a pessoa tenta controlar Deus. Olha, eu vou fazer isso para Deus e Ele vai me dar isso. E isso veio como pecado. E por último, o quarto ponto: idolatria. A gente viu lá em Romanos 1 aquele texto forte e pesado, né? Porque o homem ele foi criado para adorar. Ele foi criado para amar alguma coisa acima dele mesmo. No entanto, o que os homens fazem? Eles abafam a verdade por conta da queda, por conta do pecado. Eles abafam a verdade, eles abafam o Deus verdadeiro. Mas eles vão deixar de adorar? Não, eles vão adorar outros deuses. Eles vão adorar ídolos falsos. E ídolo não precisa ser somente coisa de madeira, de ferro, de prata, de bronze. Ídolo é tudo que você coloca no lugar de Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser os relacionamentos, pode ser sexo, pode ser fama, pode ser sua autoimagem, pode ser qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. E todas essas coisas vieram com o pecado. E aí de manhã eu fiz uma pergunta para os irmãos: será que a gente ainda tem solução? Será que a gente tem alguma resposta diante de tantas fraturas, de tanto quebrado que está o mundo, de tão quebrado que está o mundo? E é por isso que nós vamos falar hoje de redenção. Abra sua Bíblia em Colossenses. Nós leremos no capítulo 1, versículos 19 e 20.
Colossenses capítulo 1, nós leremos o versículo 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus, depois a gente vai ler com mais calma durante o nosso estudo de hoje. Porque aprove a Deus que nele... Os irmãos podem se colocar de pé, por favor? Vamos ler todos juntos? Acompanhando a leitura. Colossenses 1, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Porque aprove a Deus que nele quem? Jesus Cristo, redizisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Rapidinho vamos ler também Eclesiastes 3, versículo 11. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. De novo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço porque aqui está a tua palavra e aqui está o teu povo. Obrigado porque temos a oportunidade de estudar. Obrigado porque temos a oportunidade de aprender mais de ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos conduza para que entendamos mais acerca de quem o Senhor é e dessa forma vivamos de modo transformado no dia de hoje. Em nome de Cristo, amém. Pode assentar, irmãos, esses dois textos serão base para aquilo que nós vamos tratar hoje, que é o tema de redenção. E eu quero dizer algo aos irmãos que a gente tem estudado bastante aqui. Qual é o propósito dessa série? É que a gente olhe para o mundo e veja que tem algo que debaixo do tapete, que às vezes a gente não percebe. Existem coisas que nós estamos deixando passar e que nós poderíamos aproveitar. Então a gente tem estudado e visto em letras de músicas que não necessariamente são de crentes, mas até mesmo de descrentes. Nós temos visto em declarações de pessoas que não estão nem perto de entrarem numa igreja. Nós temos visto através de vários exemplos que existem várias formas da gente pregar o Evangelho e viver de forma transformada. As pessoas elas estão ansiando por algo. Nós precisamos aproveitar isso. Irmãos, como eu tenho falado para vocês, e hoje não é diferente, nós vamos ver que Cristo Jesus é a resposta, Ele é redenção. Esse vai ser um dos nossos pontos. Mas nós vamos ver também que todos os homens, irmãos, todos os homens estão buscando redenção. Eles estão buscando salvação, libertação. No entanto, não necessariamente eles buscam redenção no lugar certo. Nós vamos ver que todo mundo por aí está andando, farejando, doido, desesperado, igual o tubarão perseguindo sangue, em busca de consolo, de paz, de vida. No entanto, nem sempre o lugar está certo. E nós vamos estudar um pouquinho daquilo que é o lugar certo. Nós vamos ver que redenção, ela abrange todo o universo, todo o mundo. E todas as pessoas estão desesperadamente buscando por isso. Mas no fim das contas, só tem um que pode oferecer redenção ao mundo. E este é Jesus Cristo, a razão da nossa fé. Nós vamos ver todas essas coisas. Mas irmãos, para começar, para a gente introduzir um pouquinho do nosso tema, eu trouxe aqui duas letras de música e uma declaração. Observe o que essas coisas vão dizer para a gente agora. Olha só essa música. Às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão. Tudo isso às vezes só aumenta a angústia e a insatisfação. Às vezes qualquer um enche a cabeça
de algo atrás de distração. Nada disso às vezes diminui a dor e a solidão. Olha outra letra de música. Eu quero acreditar que a verdade e o amor é real. Eu quero vida em cada palavra, ao ponto de ser absurdo. Quem foi que escreveu essas coisas aqui? A primeira música é uma música dos Titãs. Nada de Além Barça, né? Nada de Além Barça, Titãs. E a nome da música é Diversão. E eles estão falando assim, olha, às vezes a gente está atrás de sexo, drogas e rock and roll para encher um vazio que você enche e eles vaziam. Você enche e eles vaziam. Ele nunca está satisfeito. Às vezes a gente está em busca de satisfação, às vezes a gente está em busca de prazer, a gente busca isso no álcool, mas isso não diminui a dor e a solidão. Pesado, né? A segunda música é de uma banda lá nos Estados Unidos, também nesse estilo de música de rock. Eles dizem assim, eu quero a verdade e o amor, eu quero que exista vida, a ponto de ser até absurdo. Irmãos, quem é que oferece vida, verdade e amor de forma abundante? Quem é que pode satisfazer esse vazio do coração? Jesus. Eles estão desesperados buscando redenção e não encontram e não acham, porque não estão buscando no lugar certo. Mas eles estão deixando de buscar? Não estão deixando de buscar. Olha só essa frase de um rapaz chamado Julian Burns. Ele fez uma autobiografia e ele não tem nada de crente. Nada. Ele faz propaganda do seu país, da Inglaterra secular, de como eles são atualizados, de como eles vivem num lugar, num país que não precisa de Deus. E ele disse isso em sua autobiografia. Ele diz assim, eu não acredito em Deus, mas eu tenho saudade dele. De novo, eu não acredito em Deus, mas eu tenho saudade dele. Como assim? Como assim? A gente lê em Eclesiastes 3:11 o que, irmãos? Que Deus pôs o que no coração do homem? O quê? A eternidade. Quando Deus cria o homem, Ele coloca algo tatuado no coração do homem. E esse algo é a eternidade. Nós não fomos feitos para viver somente no temporal. Nós fomos feitos para algo além de nós mesmos. Nós fomos feitos para ter relacionamento com quem é eterno, com quem é acima de todas as coisas. Nós fomos feitos para a eternidade. No entanto, o pecado veio. E aqueles que buscavam a eternidade em Deus, buscam a eternidade em coisas vazias. Mas a eternidade está onde? Está lá. Ele não consegue fugir. Aí ele diz assim, eu não acredito em Deus, mas eu tenho saudade dele. O meu coração chama, clama por algo que é maior do que eu. E aqui ele chama de Deus. O que eles estão buscando? Redenção. O que a Bíblia traz para a gente? A redenção verdadeira. Nós precisamos aproveitar essas coisas e colocar o Evangelho lá dentro. Aproveitar o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, muitas vezes excluindo, chamando de demônio, não quer conversar com esse povão, e começar a viver de forma transformada, começar a viver com base na cosmovisão bíblica. Então, irmãos, de forma para concluir essa nossa introdução e a gente entrar nos nossos pontos de hoje, a redenção não é algo somente para cristãos. Os cristãos vão ter nas Escrituras a redenção verdadeira, mas só que todos estão por aí correndo atrás de redenção. Todas as cosmovisões, ou seja, todas as formas de interpretar o mundo, vão apresentar propostas de redenção, vão apresentar soluções. Toda cosmovisão, ela vai falar assim, olha, o mundo foi criado desse jeito, a gente está passando por problemas por causa disso, mas se nós fizermos isso, a gente vai andar pelo caminho certo. O que as pessoas que não acreditam em Deus, que acreditam que o mundo houve uma explosão,
aconteceu uma explosão e ninguém estava por trás dela. Aí as coisas foram se desenvolvendo, foram sendo criadas. E qual foi o problema? O problema foi que a gente não teve recursos. O problema foi que a gente não teve tecnologia suficiente. Mas se a gente tiver, a gente consegue melhorar as coisas. Tem uns que vão dizer assim: ah não, a gente foi criado para viver embaixo de um estado forte. Nós precisamos de um líder. E as coisas começaram a dar problema quando nós não tivemos um líder. Mas se nós tivermos um estado forte, um país nacionalista, em que todo mundo tenha as mesmas condições, aí sim nós conseguiremos andar para frente. Tem gente que vai falar: não, a educação vai salvar esse mundo. E sim, educação é uma coisa maravilhosa, mas ela não é a solução de todas as coisas. Educação vai salvar o mundo. As pessoas estão precisando de educação. Aí vira aquele professor na escola com aquele clichê que todo mundo já sabe que ele vai falar e fala: irmãos não, né? Fala, amigos, a educação é a solução do mundo. Aí não é verdade. Irmão, a educação infelizmente não é a solução do mundo, porque o homem é pecador. Pode dar a melhor educação para o homem, ele continua pecador. Ele continua passando os outros para trás. Ele continua egoísta, ele continua orgulhoso. Mas quando Cristo vai, a coisa é diferente. Aí a educação vai ser top. Top. Mas vocês estão entendendo? Toda forma de interpretar o mundo tem uma proposta de solução. Mas como eu já falei para os irmãos também, eu vou repetir. Os homens, eles podem ter uma noção da criação. Eles podem olhar para o mundo e falar assim: olha, que beleza, que maravilha. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido alguém muito poderoso. Ele pode ter uma noção da queda e falar assim: ai, tá tanta maldade, né? Como a gente viu hoje de manhã. Tanta maldade, tanta malícia. As coisas estão estranhas. O povo não ama mais ninguém. Queda. Mas ele nunca vai falar assim: ah, já sei onde a gente pode melhorar. Cristo Jesus. Ele vai buscar em outros lugares. Só quando Jesus Cristo age no coração, através da pregação do Evangelho, é que os homens podem ver e enxergar o mundo de forma correta. Eles podem ver e enxergar que redenção só no nome de Cristo Jesus. O primeiro ponto, irmãos, que eu queria trabalhar com vocês hoje a gente só vai ter 3 pontos, 3 coisas. O primeiro ponto é que redenção, ela tem um caráter cósmico, ou seja, ela abrange todo o universo. De novo, a redenção é cósmica, é todo o cosmos, todo o mundo. E nós vemos isso no texto de Colossenses. Olha o que diz Colossenses desde o verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus Cristo aqui. Ele é antes de todas as coisas, Cristo. Nele tudo subsiste, Cristo. Ele é o cabeça do corpo, Cristo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha primazia, porque aprove a Deus que nele, Cristo, redizisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Muitas vezes a gente tem uma visão individualista, mesquinha da redenção. A gente acha que redenção é assim: ah não, Cristo veio e morreu por mim. Sim, a redenção também abrange Cristo morrer por nós. Mas ele não morreu só por mim. Ele morreu por um povo, por uma igreja. Ele morreu para salvar a humanidade. Ele morreu para que o pecado fosse tirado, para que essa distorção acabasse. A Bíblia diz em Romanos 8 que a natureza, ela espera, ela clama, ela geme para a manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi feita cativa pelo pecado. Ela está esperando o momento que Cristo vai voltar para libertar ela da distorção, para libertar dos terremotos, para libertar dos furacões, para libertar da poluição,
para libertar da extinção, da desgraça que o pecado veio e trouxe para esse mundo. A natureza está esperando isso, tem redenção. Os relacionamentos estão esperando Cristo, para que eles sejam restaurados, renovados. As nossas vidas anseiam por Ele, para que nós sejamos renovados em nossa plenitude, em nossa capacidade de pensar de forma bíblica, em nossa capacidade de amar o nosso próximo com toda a nossa força, nossa capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e não ter mais conflito, não ter mais confusão, não ter mais transtorno, não ter mais doença. Redenção tem caráter cósmico, ela abrange toda a natureza. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele não estava pensando só em você, não, porque essa redençãozinha é muito pequena e o nosso Deus é muito maior do que isso. Ele veio para redimir e reconciliar todas as coisas. Amém? Redenção é e tem caráter cósmico. Cósmico. E você precisa entender isso. Se liberte dessas músicas, dessas visões, dessas pregações que falam: ah não, é você, é você, é você, é você, é você. Para com isso. É Cristo. É Cristo. Fale dele, olhe para ele. Viva Cristo. Viva a redenção em Cristo. Essa é a redenção que as Escrituras vêm trazendo. Irmãos, o que isso tem implicação na nossa vida? Se eu entendo que a redenção em Cristo, ela veio para abranger todas as coisas, como eu vivo a minha profissão? De forma redimida. Como eu vivo no meu casamento? De forma redimida. Como me relaciono com as pessoas dentro da igreja? De forma redimida. E fora da igreja? De forma redimida. Amando, tendo empatia, pregando, não de forma: ó, você vai para o inferno, você vai morrer. Mas existe caminho, verdade e vida neste evangelho. E se você anseia por isso, vem que aqui tem. Vem e beba dessa água. Se você entende que a redenção abrange todas as coisas, você vai viver todas as partes da sua vida de forma redimida. Nós precisamos disso. Primeiro ponto: redenção tem caráter cósmico. Redenção tem caráter cósmico. Ela abrange toda a nossa existência. Ela abrange todas as coisas. Segundo ponto é o texto que nós lemos em Eclesiastes 3:11, que diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Então nosso segundo ponto é que todos os homens anseiam pela eternidade. O autor de Eclesiastes, quando ele diz isso, ele não quer dizer apenas que Deus designou cada coisa ao seu tempo na história, mas ele também estabeleceu um impulso, uma vontade que leva o homem para além do temporal. Ele leva o homem em direção ao que é eterno, para que algo que está na sua natureza não se contente com o que nós estamos vivendo aqui e agora, nesse momento, mas que ele sempre busque mais. A nossa busca por significado, como diz o autor, o desejo pela eternidade nos é dado por Deus, mas as nossas limitações e a vaidade do mundo em que vivemos nos impede de encontrar este significado em qualquer maneira satisfatória que não seja em Deus. Constantemente. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive essa experiência de sentir assim: a vida tem que ser mais do que isso. A vida tem que ser mais do que isso. Não pode ser só os noticiários. Não pode ser só essa desgraça que está acontecendo. A gente precisa de mais. A gente precisa de uma coisa que vai além da morte. Eu não sei se você teve essa experiência quando você viu uma pessoa sendo enterrada. Mas todas as vezes que eu olho e falo assim: glória a Deus que a vida não acaba ali. Existe mais. Nós não fomos criados para estas coisas. E já percebeu como os filmes eles reproduzem isso? Já perceberam isso? Você vai ver um tanto de filme aí. Se você tem Netflix, conhece Netflix? Conhece Netflix? Na Netflix tem um tanto de filme assim.
Filmes em que os super-heróis eles vencem a morte. Filmes em que as pessoas elas buscam algo além deste mundo. Aí viaja pelo planeta, viaja pelas galáxias, investigando o tempo, o espaço. Vai ter filme que você vai ver aí que os seres humanos começam até a se relacionar com seres de outro planeta. Os filmes da Marvel, Vingadores, tem muito disso. Os super-heróis são de outros planetas e eles vêm à Terra para salvar a Terra. E as pessoas começam a se relacionar com os super-heróis. O que é isso? É coisa de diabo? Sai daqui, pá, joga fora. Mas os filhos, os seus filhos assistem essas coisas. E eles gostam. Talvez você assista isso e goste. Isso aqui é legal. O que é isso? Irmãos, nós fomos criados para ter relacionamento com alguém que é além dessa terra. Quem? Deus. Ele nos fez para termos relacionamento com Ele. E Ele é além dessa terra. Aí o pecado vem. E o que acontece? Mancha, distorce. Aí os homens não querem mais se relacionar com Deus. Aí eles vão se relacionar com o quê? Com os extraterrestres dos filmes, com os heróis que vêm se relacionar na Terra e salvar a humanidade. Vocês estão percebendo as coisas? O anseio está lá, mas o homem não busca no lugar certo. Cabe a nós reorientar essas coisas e dizer: olha, eu conheço este que você está tanto ansiando. Olha os seus filmes, você está produzindo coisas que dizem isso. Eu conheço e eu posso te apresentar. Eu estava conversando com o Pedro, com a Amanda, com o Vande, e no último final de semana eu tive a oportunidade de dar uma palavra lá na primeira igreja batista bíblica, lá no centro. E o tema era igreja missional. E eu estava falando que muitas vezes a gente tem dividido o mundo em uma esfera em que Cristo pode entrar e uma esfera que Cristo não pode entrar. Aí na esfera que Cristo pode entrar tem os filmes de crente. Na esfera que Cristo não pode entrar tem os filmes de não crente. Então você só pode ver os filmes de crente. E quais são os filmes de crente? Desafiando os Gigantes, Prova de Fogo, né? Filme de crente, né? Quem já viu Desafiando os Gigantes aqui? Glória a Deus, brincadeira. Irmãos, eu já assisti esse filme umas 14 vezes. Contadas, porque tu sabe. Quando eu estava meio triste assim, eu ia lá assistir Desafiando os Gigantes. Meu Deus, bom demais Desafiando os Gigantes. Tem esporte, é uma coisa que eu gosto. E era o quê? Filme de crente. Aí eu comecei a estudar as escrituras e eu notei que Desafiando os Gigantes não é tão bíblico assim. Quer ver? Olha só. Enquanto o cara do filme lá, o homem, o treinador, Taylor, ele não ora, ele não vai à igreja. O que acontece com ele? A vida dele só vai ruim. O carro dele é ruim, a casa dele é ruim, a casa cheira mal, a mulher dele não engravida, o salário é baixo e o time só perde. Mas quando ele começa a orar, o que acontece? Ele ganha um carro novo, o salário aumenta, o time vence o campeonato, a mulher engravida e ele compra uma casa nova. Quantas pessoas tiveram essa experiência aqui em suas vidas? Levante a mão. Tá vendo? Você começou a orar e você começou a ganhar 10 mil por mês? Foi? Ah não, né? Você começou a orar e aquilo que você tanto pedia ver, o seu parente venceu o câncer, o seu time começou a ganhar, seu carro passou de um Fusca para um Camaro. Esse filme é bíblico. Ele está ensinando a você a desejar por coisas que o Senhor não te promete. E aí foi muito interessante que
eu e Pedro, a gente estava vendo o vídeo, né, desse dia, desse estudo lá na primeira igreja, e a gente estava vendo lá com a minha tia. E aí eu coloquei bem nessa parte do filme. E aí eu fiz essa pergunta para as pessoas. Quantas pessoas tiveram essa experiência aqui? Incrivelmente, coincidência, ninguém levantou a mão, né? Mas como o vídeo estava filmando só para mim, a minha tia achou que o povo daqui tinha levantado a mão. Aí ela falou assim, poxa, isso não aconteceu na minha vida. Eu nunca tive essa experiência. Eu oro, meu salário não aumenta. Aí eu falei, mas é isso mesmo, tia. Ninguém levantou a mão não, porque isso é irreal. Isso não acontece. Não é porque Charlene vai começar a orar que vai aparecer 50 pessoas por minuto lá na loja dela querendo comprar as coisas, não. Às vezes, Charlene, a vida vai ser dura mesmo. Às vezes, Rosana, você vai ter que levantar cedo e trabalhar de manhã, de tarde, de noite para colocar o pão na mesa. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Às vezes a gente vai orar, a gente vai batalhar e a nossa saúde não vai melhorar. Porque o propósito de Deus, meus irmãos, não é te dar uma saúde boa nem um carro bom. O propósito dele é te fazer conforme a imagem de Cristo Jesus. E ele faz isso de muitas formas, até mesmo com o sofrimento e a vida dura. Cosmovisão. A gente precisa enxergar as coisas de forma bíblica. E aí eu também falei com eles que muitas vezes a gente olha para os filmes dos Vingadores, por exemplo. As crianças amam isso. Se eu chegar para Davi e Felipe falar dos Vingadores, eles vão saber todos. Aí eu vou falar o quê? Vai, demônio! Não, eu aproveito. Porque no filme dos Vingadores, o último filme, tem uma cena em que o Homem de Ferro, ele dá a sua vida para que os outros possam viver. E na Bíblia diz, irmãos, que não existe maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Não tem nada de crente. Não foi um crente que fez, mas está lá. Será que eu posso aproveitar isso? Posso. Os homens estão ansiando e produzindo coisas. Cabe a nós enxergar tudo isso e aproveitar para dizer: o meu Deus é a resposta. O nosso Deus, irmãos, é a resposta para todas essas coisas. Então, por conta do desejo pela eternidade, nós vemos tudo isso. Nós vemos lá descrito em Eclesiastes 3, esse anseio, esse desejo pela eternidade. E nós pensamos, o mundo é mais do que isso. O mundo é mais. A vida não para ali no túmulo. Ela tem que ser mais. E de uma certa forma, todo ser humano, ele entende algo pela eternidade. Ele sabe de alguma coisinha. Porque a todo momento ele está querendo vencer a morte. Ele está querendo ficar mais novo enquanto o tempo passa. Porque quando aquele momento terrível chegar, dá até um frio na barriga. Ele não sabe para onde ele vai. Mas ele tem a esperança. Será que existe alguma coisa além disso? Será que depois da morte, será que existe vida eterna? Mas eles estão buscando em outros lugares. Redenção também diz muito a respeito do nosso anseio e da nossa busca por beleza. E quando eu falo beleza aqui, eu não estou só me referindo à beleza física, mas às belezas que nós encontramos na boa criação de Deus. Aí tem um autor chamado John Piper, que ele diz assim: por que nós assistimos o campeonato mundial? Por que nós assistimos ginástica quando elas chegam nas Olimpíadas? Por que nós vamos ao Grand Canyon? Por que nós vamos aos Alpes? Por que nós vamos ao oceano? Por que nós queremos chegar perto de beleza, de grandeza, de magnificência, de excelência? Por que nós queremos essas coisas? E ele responde: é porque nós fomos criados para isso. Não fomos feitos para espelhos, fomos feitos para ficar de pé diante do que é infinitamente belo.
Irmãos, a gente é igual vagalume, atrás de beleza e excelência. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para dobrar joelhos diante do que é infinitamente belo, que é o Senhor Deus. Mas muitas vezes, como eu disse, os homens não buscam isso de forma correta, mas eles não deixam de buscar em algum lugar. E onde tiver lampejo de beleza, ele vai atrás. Quem aqui já assistiu a abertura de Copa do Mundo e Olimpíadas? É bonito, né? Tem gente que fala assim, eu me emocionei. Aí eu falei assim, com o quê? Já pergunto pra ter o depois, né? Mas você emocionou com o quê? Sei lá. Só era bonito, belo, organizado, brilho, sincronia, música, beleza. Tem gente que fala assim, Jonas, eu fui naquela paisagem e quando eu cheguei diante assim e eu olhei aquela paisagem, eu me emocionei, eu chorei. Por quê? Beleza, excelência, grandeza. Nós amamos isso, e nós amamos isso porque nós fomos feitos para isso. Nós somos feitos para Ele, e Ele é infinitamente belo. E Ele é infinitamente belo. E nós só vamos saciar o nosso desejo de beleza quando nós nos dobrarmos a Ele. Primeiro ponto foi: redenção é? Redenção é? Toda a igreja, vamos lá. Redenção é cósmica. Segundo ponto foi qual? O homem anseia pela eternidade. O homem anseia pela eternidade. E o terceiro ponto é a imitação do reino. Jonas, o que é isso? É o seguinte: na busca por redenção, os homens vão criar, ou melhor, subcriar, como a gente já aprendeu. Os homens vão criar e eles vão buscar algo que só o reino de Deus oferece verdadeiramente. Como assim? Presta atenção. A Bíblia diz que o reino de Deus é um lugar de alegria, de paz, de honra, de glória, de descanso, de beleza. E quando as pessoas elas fazem os seus eventos grandiosos, quando as pessoas elas criam as suas obras, o que elas buscam? Honra, grandeza, beleza, excelência, glória. Entendeu? Então, o que o mundo está fazendo? Ele está copiando, imitando aspectos que só o reino de Deus pode dar verdadeiramente. Porque é o reino de Deus que busca e que te dá alegria, paz, descanso, honra, glória, grandeza, beleza. Quer ver um exemplo? Olha só. Quer ver um exemplo? Tem um livro de um autor lá dos Estados Unidos que ele fala sobre o futebol na Somália, aquele país lá do continente africano. Ele vai falar que o futebol na Somália é um futebol péssimo, é muito ruim. A seleção da Somália ela não joga muito bem, não. Mas o que estava acontecendo naquele país? Na época em que a Somália estava participando das eliminatórias para ir para a Copa do Mundo, aquele país estava passando uma guerra civil intensa. Pessoas eram mortas e bombardeadas a todo instante. Aí, quando veio o futebol e a seleção da Somália fez o evento, no jogo, no estádio, transmitiu para todo o país para ver, aquele povo, irmãos, parou 1h30 em frente da televisão só para ter um momentinho de descanso, alegria e honra, para falar para o mundo assim, olha, a gente é mais do que guerra. Eles buscavam um momento de comemorar um gol.
de comemorar talvez um lance bonito da sua seleção, só para ter aquele orgulho de falar assim: a gente é muito maior do que a destruição que está aqui do nosso lado. Aquelas pessoas pararam 1h30 de suas vidas, 1h30 sem guerra, 1h30 de paz, para assistir futebol. Mas é aonde que eles podem encontrar paz verdadeira, descanso verdadeiro e vida verdadeira? Aonde que eles podem encontrar honra? Aonde que eles podem encontrar glória? Aonde que eles possam encontrar descanso real para as suas vidas, irmãos? Em Jesus. Em Jesus. Ele é a resposta diante dos horrores da guerra. Mas aquele povo, ele buscava imitar o aspecto do reino, pelo menos em um momentinho da vida, de forma tão fraquinha, para ter um momento de só um pouquinho. O homem em busca de redenção faz isso. Comece a observar isso no seu dia a dia. Comece a observar como as pessoas, elas buscam criar coisas assim. E você vai ver que tem algo debaixo desse tapete. E você pode aproveitar tudo isso. Irmãos, já estou acabando, mas eu quero trazer outro exemplo para vocês nesse aspecto de imitação das coisas boas do reino de Deus. É claro, eles nunca vão conseguir fazer plenamente. Claro, eles nunca vão conseguir fazer na verdade, de fato. Mas eles buscam imitar. Ninguém vai ver por aí cosmovisão oferecendo dor e desgraça para as pessoas. Você vai ver por aí cosmovisões oferecendo alegria, paz, vida. Mas não é isso que Cristo oferece? É isso que Cristo oferece. Então, em todas as nossas histórias, em todas as coisas que nós criamos, nós carregamos esse aspecto redentivo. Nós observamos isso até nos contos de fadas. Irmãos, é o seguinte: se eu chegar e perguntar algo bem difícil aqui para os irmãos, de teologia ou de Bíblia, talvez alguém vai dizer e falar assim: Jansen, eu não sei. Mas aqui, quem conhece a história da Cinderela? Todo mundo, né? Tomara que quem não levantou a mão esteja só com preguiça. Quem aqui conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Quem aqui conhece a história da Branca de Neve? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. A gente foi criado nessas coisas. Vamos aproveitar um pouquinho os contos de fadas a nosso favor? Vocês concordam comigo que contos de fadas traz um enredo parecido? É basicamente o seguinte: mate o dragão, resgate a princesa. É basicamente: mate o inimigo, a bruxa malvada, o dragão, ou quem estiver no nosso caminho, resgate a princesa. E normalmente quem é que faz isso? O príncipe. Irmãos, esse não é um resumo das Escrituras? Esse silêncio é ótimo. É esse mesmo que eu quero. Esse não é o resumo das Escrituras? Deixa eu clarear as coisas. Mate o dragão, a antiga serpente, Satanás, aquele que Apocalipse descreve como o dragão. Resgate a noiva, purifique, torne ela limpa, torne ela santa, e tudo isso por meio de um herói chamado Jesus Cristo. Está aí, irmãos, está aí. A gente precisa aproveitar. Aí você vira para a criança e fala: sai daí, sai disso aí, que isso aí vai deixar você ir para o inferno. O menino fala: olha, filho, essa história é desse tamanhozinho comparado com a grande história do grande herói que vem e esmaga a cabeça da serpente e busca a sua igreja para um dia estar com ela nos ares para a glória de Deus. Tem um autor que diz assim: contos de fadas, eles não ensinam às crianças que dragões existem, elas já sabem que eles existem. Contos de fada ensinam para as crianças que dragões podem ser mortos. Irmãos, todo dia em nossas vidas nós enfrentamos vários dragões.
Você sabe disso. É dor, dificuldade, sofrimento. O que você precisa entender é que dragões podem ser mortos. E Cristo Jesus, nosso grande herói, se levantou e derrotou o nosso maior inimigo. E disse: eu voltarei para buscar vocês. Eu voltarei. E vocês estarão comigo. A princesa e o grande príncipe, rei e herói. Na salvação em Cristo Jesus, então, nós aprendemos que o final feliz que tanto desejamos não é conto de fadas. O Evangelho, irmãos, é a consolação mais intensa que nós podemos oferecer ao coração dos homens. Cristo faz suas bênçãos fluírem até onde a maldade alcança. A redenção de Cristo chega na maldade do homem e escorre. As bênçãos daquele que é a água viva chega no coração pecador e lava. Porque Cristo faz a redenção no seu sangue alcançar os lugares mais difíceis, inclusive a sua vida e a minha vida. A redenção tem caráter cósmico. No final das contas, todos os homens estão ansiando pela eternidade. Todos estão por aí imitando aspectos do reino de Deus. Mas redenção de verdade, libertação, salvação, nós só encontramos em Cristo. E é isso que o coração do homem mais anseia. Eu vou finalizar, irmãos, e eu quero trazer um último exemplo para vocês. E como eu falei desde o sábado, eu falei assim, eu vou trazer bastante exemplo de esportes, porque esportes é o que eu gosto. É o meu trabalho, eu trabalho com esportes, eu estudo esportes, eu vivo nesse ambiente. Então eu não posso pegar os esportes e falar assim, sai da minha vida. Cristo não entra ali. Não, vem aqui. Cristo precisa redimir você também. E eu quero trazer o último exemplo para os irmãos, que é o exemplo das Olimpíadas. Os irmãos têm o costume de assistir Olimpíadas? Quando os jogos chegam, todo mundo assiste uma coisinha, não assiste? Às vezes tem famílias, como a minha família, que se reúne para assistir Copa do Mundo. O povo pinta a cara, eu estou de foto com a cara pintada com spray no cabelo, verde e amarelo, para torcer, para assistir. Irmãos, vamos resumir as Olimpíadas igual a gente fez com o conto de fadas? Vocês concordam comigo que se a gente for resumir as Olimpíadas, nós temos uma reunião de nações em torno de uma festa do esporte. Nós temos uma reunião de nações em torno de uma celebração em comum, uma festa de esportes, certo? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso não te lembra alguma coisa, não? Reunião de nações em torno de uma grande festa? Te lembra o que, irmãos? Vai no Apocalipse. O que a gente tem lá? A gente tem um povo de toda tribo, de toda língua e de toda nação se reunindo na festa do Cordeiro. A gente tem um povo diferente. A gente vai chegar naquele dia e vai ter pessoas diferentes da minha cor, diferentes das minhas experiências, diferentes do meu local de nascimento. Mas naquele dia, todos aqueles estarão lá por causa dele. E nós celebraremos juntos, irmãos. Nós cantaremos juntos, nós adoraremos a Ele, nós celebraremos no banquete juntos. Nós aguardamos o dia em que a igreja será reunida e toda lágrima, todo choro, todo sofrimento vai acabar.
Você anseia esse dia, irmão? Amém. Você anseia esse dia que a gente não vai ter mais pecado para atrapalhar a gente. A gente não vai ter mais problema nenhum para chegar ao nosso Deus. Nós nos relacionaremos com Ele de forma perfeita. A gente vai olhar no rosto dos irmãos e a gente não vai ver mais orgulho, não vai ter mais ego, não vai ter mais briga não, irmãos. Não vai ter mais confusão. Não vai ter não. Toda dor que você passou aqui, toda desgraça que você já viveu, vai ser finalizada. E você vai estar lá lindo. Se um dia você foi bonito, lá você vai estar lindo, irmão. Lindo. Porque Cristo te conformará à sua imagem. E você vai poder cantar sem impedimento. Abraçar as pessoas sem impedimento. Se o preconceito nos separa aqui, lá não vai separar mais não. Se a discriminação nos separa aqui, lá não vai separar mais não. Nós adoraremos a Ele de forma perfeita. Nós teremos uma reunião de nações em torno de uma grande festa de verdade. E isso tudo, irmãos, é por causa que um dia Cristo veio e Ele redimiu, e a redenção é cósmica. Ela abrange todas as coisas e Ele restaurará todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Amém? Amém. Que nós ansiemos por isso. Ergamos a nossa cabeça aos céus e clamemos: vem Senhor, exultemos, porque a redenção está próxima. Nós temos que ter essa postura: ora vem Senhor, nós te ansiamos, Pai. Estamos vivendo aqui, precisamos ser testemunhas fiéis, mas com os olhos lá. Senhor, nós te esperamos por essa grande festa. Vai, irmão, e fale isso para as pessoas. Tem coisa embaixo do tapete que a gente não está vendo, e a gente precisa muito enxergar e viver de forma transformada diante disso tudo. Será que os cristãos têm algo a dizer a este mundo perdido? Será que você tem algo a dizer a este mundo sobre a redenção que há em Cristo Jesus? Anuncie que Cristo reina, que Ele veio, derramou seu sangue e voltará. Qual a história desse mundo? Você sabe a resposta? Eu sei, porque as Escrituras me dizem. É a história de um mundo que foi criado de forma boa e perfeita, mas infelizmente nós caímos. O pecado veio e manchou e distorceu as coisas aqui. No entanto, o grande herói que mata o dragão, que esmaga a cabeça dele, veio. Ele derramou seu sangue. Ele não somente derramou seu sangue, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. E Ele fez uma promessa a nós, e nós podemos ter certeza de que Ele é fiel para cumprir. Ele disse: eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. Que você contemple mais de Cristo e esteja quebrantado diante do grande Rei deste universo. Vamos orar? Ó Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Te agradecemos porque o Senhor nos criou de forma perfeita. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos pecados. Perdoa-nos pela queda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque um dia o Senhor nos deu Cristo. E Ele veio redimir, salvar o que estava perdido. Nós te agradecemos porque isso é feito só por graça. Não há mérito. Não há nenhum homem que se coloque diante de Ti, Deus,
e diga: eu posso, eu sou bom. Não. Obrigado porque é por graça. Obrigado porque o Senhor veio nos salvar, Senhor. Eu te louvo por isso. Nós te louvamos. Muito obrigado porque passamos momentos tão bons diante da tua palavra. Ensine o teu povo, Senhor. Ensine a tua igreja. Mostra-nos o caminho. Mostra-nos as coisas que estão diante dos nossos olhos, mas que nós não estamos enxergando. E nos ajude a viver de forma transformada. Não é para viver de forma dissoluta, não é para viver de qualquer jeito, não é para dar lugar ao pecado, mas viver de forma transformada. Viver o Evangelho, viver segundo a cosmovisão das Escrituras, que ela esteja diante dos nossos olhos e nos ajude a interpretar todas as coisas. Eu oro e peço, Senhor, também que nada seja dado a homem nenhum, somente a Cristo Jesus. Seja glória, seja honra por todos os séculos. E amém. Nós te louvamos, Senhor, em nome do teu Filho. Amém. Irmãos, eu